Essa apresentação refere-se à disciplina de trabalho de graduação em Gestão Empresarial 2. Meu nome é Rodrigo Garcia de Carvalho, aluno do 6º semestre do curso de Gestão Empresarial na Faculdade de Tecnologia de Bauru. A questão levantada no presente trabalho retrata o impacto da dependência digital na gestão empresarial. Redes sociais, no mundo virtual, são uma modalidade de site ou de aplicativo que operam em níveis diversos, como pessoal, profissional ou comercial, onde grupos de pessoas e empresas podem compartilhar informações e se relacionar através do envio de mensagens de texto, arquivos de áudio, imagens e fotos, vídeos, criação de páginas para expressar valores e objetivos comuns, entre outros. Existem vários tipos de redes sociais. No entanto, são diferentes umas das outras. Elas podem ser divididas de acordo com o objetivo dos usuários. As redes sociais podem ser caracterizadas em rede social com foco no entretenimento. Seu principal objetivo é entregar conteúdo para o público, como no caso do YouTube, a maior plataforma de distribuição de vídeo na atualidade. Nela é possível assistir, enviar e compartilhar vídeos, além de interagir com outros usuários por meio dos comentários. Também é possível se inscrever nos canais, criar listas de reprodução e dar avaliações positivas, gostei, ou negativas, não gostei, para os vídeos. Rede social com foco no relacionamento. Em essência, todas as redes sociais foram desenvolvidas com a finalidade de criar laços entre as pessoas. O Facebook, por exemplo, tem como objetivo aproximar as pessoas, além de compartilhar conhecimentos e informações. Rede social profissional. Visa criar vínculos profissionais entre os usuários. Um ótimo exemplo é a rede LinkedIn, onde empresas podem se cadastrar para divulgar vagas de emprego, mostrar os valores da companhia e buscar melhores relacionamentos com o seu público. Rede social de nicho ou segmentada. Seu objetivo é atingir públicos específicos, tanto em categoria profissional quanto interesse específico em comum. A rede TripAdvisor, por exemplo, conta com uma segmentação direcionada a turismo e gastronomia. A figura 2, criada a partir dos dados obtidos pela agência We Are Social, em parceria com a plataforma de mídia Hootsuite, mostra a classificação das redes sociais mais populares no Brasil no início de 2019, posicionadas de acordo com o número de usuários ativos, em percentual. A rede social favorita entre os brasileiros é o YouTube, 95%, seguido pelo Facebook, 90%, e o WhatsApp, com 89% dos usuários ativos. O estudo revela que 140 milhões de brasileiros estão ativos nas redes, o que corresponde a 66% da população. Além disso, 130 milhões desses brasileiros, 61%, acessam por meio de dispositivos móveis. O brasileiro gasta, em média, 3 horas e 34 minutos por dia com as redes sociais, sendo que a maioria tem entre 25 a 34 anos. O segundo grupo etário em maior quantidade tem de 18 a 24 anos. Na terceira posição está a população de 35 a 44 anos. E em último lugar se encontram os idosos a partir de 65 anos. Então o internauta brasileiro médio é jovem
e passa a maior parte do tempo navegando pelas redes sociais com o celular. A dependência digital exerce grande influência em nosso cotidiano, sendo considerada um transtorno cada vez mais comum, como a nomofobia, medo de ficar sem celular ou sem uma forma de se comunicar com o mundo, por exemplo. Nos últimos anos, os jogos eletrônicos e as redes sociais tornaram-se cada vez mais populares. A mesma é considerada um transtorno e é tratada como um vício. Para combatê-la é fundamental o auxílio de profissional habilitado, psicólogo e, se necessário, psiquiatra para auxílio com tratamento medicamentoso, além do apoio e orientação familiar. Não é tão simples reconhecer os sintomas da dependência, pois vão se instalando aos poucos até que comecem a causar prejuízos emocionais, profissionais e sociais à pessoa e àqueles que são próximos. Alguns sintomas são: preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo online, permanecer mais tempo conectado do que o programado, apresentar irritabilidade e/ou depressão, apresentar mudanças no humor ou estado emocional, mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas, ter as relações familiares e sociais e o trabalho em risco pelo uso excessivo. Então, existe um limite entre usar a tecnologia e desenvolver dependência digital? E quando usamos as ferramentas para o trabalho? A tecnologia revolucionou as redes de trabalho. São ferramentas, métricas e cargos baseados nos avanços e atividades que podem ser automatizadas. Entretanto, a longa exposição à tecnologia pode causar prejuízos ao colaborador, como queda no rendimento profissional, baixa produtividade e redução das habilidades sociais, menor sociabilidade, além de problemas físicos como dores relacionadas ao período sentado, má alimentação, obesidade, problemas posturais e tendinites. Para evitar tal cenário, é necessário ter bom senso com o uso da tecnologia, sendo que a proibição deve ocorrer somente em casos extremos, em que determinada atividade exige total atenção. Existe um caso conhecido da empresa Goodyear, na Grande São Paulo. Um operador de máquinas conhecido como Alexandre Santos se envolveu com drogas. Segundo o operador, não havia mais dinheiro, o carro e o terreno precisaram ser vendidos e sua própria saúde e a da sua família estavam se perdendo. No trabalho, a situação não era diferente. Ele faltava muito, parava o que estava fazendo o tempo todo com a desculpa de ir ao banheiro, mas, na verdade, ia beber. Muitas vezes colocou sua segurança e a de seus colegas em risco por conta do vício. A Goodyear, empresa onde trabalha há aproximadamente 12 anos, possui desde 2005 um programa de reabilitação para empregados dependentes químicos e de álcool e treina seus líderes para identificar situações como a de Santos. Seu chefe o procurou, disse que queria ajudar e sugeriu que fosse até o RH para se inscrever no programa. Além de gerar prejuízos financeiros, os afastamentos de profissionais podem destruir a imagem e o clima organizacional. Por esse motivo, mais organizações passaram a investir em programas de combate à dependência dos colaboradores. O próximo desafio das empresas é justamente aproveitar o melhor da tecnologia, automatizando as tarefas e humanizando cada vez mais o trabalho. Nos dias em que vivemos, tudo numa empresa é afetado pela tecnologia.
da cultura organizacional aos processos operacionais, das relações interpessoais à segurança, da produção à comunicação. A evolução tecnológica pode ser considerada tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. Existem benefícios: a expansão do mercado por meio da internet, a redução de custos com a automação de tarefas repetitivas, o aumento da produtividade com a padronização de processos, a monitorização de equipes através de softwares, mas também existem algumas desvantagens, como crescimento das fraudes online, fonte de distração, e-mails, telefonemas, chamadas em videoconferência, redes sociais e etc. Dependência da tecnologia digital por parte dos colaboradores, interna, ou consumidores com os produtos, externa. Custos de manutenção elevados. Sob a ótica da dependência digital, o gestor exerce um papel fundamental e deve aprender a lidar com o problema. Para combater os prejuízos causados pelo abuso da tecnologia entre os funcionários, as empresas podem investir em programas de reabilitação de dependentes, como no caso da Goodyear, visto anteriormente. Estratégias como essas estão inseridas no contexto da responsabilidade social. Entende-se por responsabilidade social empresarial, RSE, o compromisso que uma empresa deve possuir com a sociedade, demonstrado por ações que influenciam positivamente os indivíduos e organizações, envolvendo principalmente a prestação de contas para essa mesma sociedade. A empresa assume deveres de caráter moral, além dos determinados legalmente, mesmo que não diretamente associados às suas atividades, mas que possam contribuir com o desenvolvimento sustentável das pessoas. Desse modo, RSE é toda e qualquer prática que possa contribuir para o incremento da qualidade de vida da sociedade. A organização socialmente responsável não se limita a respeitar os direitos dos funcionários consolidados na legislação trabalhista e nos padrões da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Ela investe no desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores, como também no aprimoramento das condições laborais e no relacionamento com os funcionários. A responsabilidade social interna, RSI, deve ser entendida como a necessidade da organização servir de exemplo, ou seja, iniciar em seu próprio interior as ações de responsabilidade social. A partir do estudo realizado, observou-se que a internet no contexto atual, pelas suas características interacionais com o mundo virtual e dinâmico das informações, torna-se, muitas vezes, objeto de dependência entre os colaboradores. Este estudo caracterizou o impacto da dependência digital na gestão empresarial, além de apresentar a ideia da criação de um programa para empregados dependentes no contexto da RSI, como variável para auxiliar o gestor, com o objetivo de minimizar os prejuízos na organização. Assim, o mesmo pode adotar novos padrões comportamentais e estratégias responsáveis em prol do colaborador. Desse modo, a empresa é capaz de implementar ações sociais internas para a conscientização do problema e capacitar sua força de trabalho para interagir melhor com os avanços tecnológicos. Por fim, as referências. Obrigado.